Uma emissora integrante do Sistema Maior de Comunicação. Top de 3 segundos para mais uma atração maior na campo. Sua AM líder em audiência. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que forem abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais estará disponível na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube este programa. Agora são 11h48, hoje, 2 de maio, o programa será apresentado por mim, George de Castro. Nesta edição, vamos apresentar as seguintes manchetes. Nota de repúdio à proposta do Senado e do Governo de congelar salários de servidores por 18 meses. Nota de repúdio da Confetan e Fetance referente à proposta do Senado e do Governo de congelar salários de servidores por 18 meses. Ofício número 026, a Secretaria da Saúde do município, senhora Leira Maria de Souza Duarte. Assunto: atividade dos agentes comunitários de endemias durante a pandemia do Covid-19. Nota do Sindicec sobre a antecipação das férias escolares pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim. Sindicato em Destaque, editorial. Dia do Trabalhador em 2020. O pior, mais fúnebre e tenebroso dia do trabalho desde a grande greve de Chicago em 1º de maio de 1886, que deu origem ao Dia do Trabalho. Blog Valdeci Alves. Dia do Trabalhador, 1º de maio de 2020. Talvez o pior dia do trabalhador desde a grande greve de 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, quando trabalhadores foram massacrados apenas por reivindicarem. Primeiro, pela redução da jornada de 17 horas diárias para 8 horas diárias. Nos dias atuais, muitos municípios estão obrigando os profissionais da saúde a trabalhar em escalas desumanas, sem equipamentos de proteção individual, sem pagar adicional de insalubridade, máximo de 40%, e sem pagar hora extra. Um dos piores exemplos é um hospital privatizado de Irauçuba. Segundo, pão, porque o que ganhavam não pagava nem a cesta básica, a ser garantido com reajuste. Muitos municípios no Ceará não deram ainda o reajuste dos professores e a maioria não reajusta o salário dos demais servidores há anos, reduzindo os seus vencimentos. E para piorar, ataque aos direitos sociais dos servidores e trabalhadores, como se seus míseros direitos fossem a causa da pandemia. O governo permite demissão em nome de manter emprego, fala em congelar salário de servidores, fala em demitir. Mas não é o coronavírus a causa da pandemia? Se o trabalhador escapar da morte, pois já mataram recentemente o seu direito à aposentadoria e pensão com a reforma da Previdência, poderá não escapar do desemprego e da miséria. No Dia do Trabalhador, no ano de 2020, se o trabalhador escapar da pandemia, poderá não escapar da demissão e da miséria. Se escapar da pandemia, da demissão e da miséria, poderá não escapar da bala das guerras de facções, que no Ceará, no mesmo período de pandemia, já matou o dobro do que matou o coronavírus. Então, trabalhadores, cuidado com o coronavírus, com o corona-desemprego, com o coronavírus que ataca seus direitos sociais e com o corona-bala das violências das ruas.
O pior nisso tudo é o desgoverno federal e os governos parciais dos estados e municípios do Brasil. Nessa realidade, os ricos cada vez mais ricos e poderosos. De quando em quando, alguns são caridosos e os pobres mais pobres. Todos os trabalhadores, seja no setor privado, seja no serviço público, apavorados com medo da miséria, se escapar da morte e ao mesmo tempo com medo na miséria, da morte que se espreita. Restando-lhe neste 1º de maio muito desespero e quase nenhuma esperança. Meus pêsames, classe trabalhadora. E esse texto, ele foi um texto tirado do blog do Dr. Valdeci, o representante legal do sindicato, né, nosso advogado, onde ele vai fazer uma explanação aí do que seria esse Dia do Trabalhador, né, nesses dias atuais, e fazendo esse comparativo há alguns anos atrás, em 1886, né, quando vários trabalhadores foram massacrados por reivindicarem, por fazerem algumas reivindicações, como a redução da jornada de trabalho, como também reajuste de salário, e ele faz esse contraponto com os dias atuais, né? Relembrando aí os nossos principais servidores que estão na frente dessa pandemia, servidores da saúde, né? Juntamente também com outros servidores, os servidores dos serviços essenciais, que também estão fora de casa e estão propícios aí a se contraírem, a ficarem doentes, né? Então, com essa fala, né, que pode até parecer um pouco né, fúnebre, que a gente pode estar comemorando, ou se é que tem alguma coisa para comemorar nesse 1º de maio de 2020, né? Nosso país está numa crise desastradora, realmente está muito complexa a situação que nós vivemos hoje. Se não bastasse toda essa problemática de coronavírus, de contaminações, de excesso de carga horária de trabalho por servidores da saúde, pelas faltas de EPIs, né, que a gente consegue observar, a gente também tem que lidar com a crise política instaurada, né, pelo seu chefe maior, o chefe do executivo, na qual tem desdenhado da atual situação que o país vive, tem desdenhado dos servidores, tem desdenhado de toda a população brasileira. É tanto que a gente consegue observar que no 1º dia de maio não podemos observar aí nenhuma fala consistente do presidente da República, né? E o que a gente pôde ver é que apenas ele disse que os trabalhadores nesse 1º de maio poderiam estar trabalhando, mas que por culpa dos governadores e dos prefeitos isso não estava acontecendo. Então é muito complicada, muito complexa e muito evidente a falta de preparo que o presidente vem tratando a atual situação que o país vive. E a gente pode observar, inclusive, esse momento do 1º de maio, embora ele seja muito triste, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, a gente também tem algumas coisas a comemorar. A gente consegue observar também a questão da solidariedade dos nossos companheiros, da solidariedade dos nossos amigos. A gente fez até, o sindicato fez uma campanha, né, inclusive dando aqui destaque à entrega das cestas, já foram entregues, né? E a gente também pode observar que no 1º de maio a gente também viu uma grande união entre as principais centrais sindicais, né, do nosso país. Inclusive centrais sindicais que se diriam assim rivais, ontem estavam todas unidas a fim de dar o recado nesse 1º de maio, né? Inclusive trazendo entrevistas, trazendo shows musicais. E realmente esse 1º de maio está sendo muito atípico, né? Porque o trabalhador, ele tem assistido e tem visto que o seu trabalho ele está se esgotando, que muitas vezes, até agora, inclusive, muitos estão desempregados, né? A gente vê um aumento do desemprego no nosso país e, em contrapartida, o governo brasileiro tem se omitido a essa situação, está sendo insensível aos nossos trabalhadores. Ainda continuando com os nossos destaques de hoje, a gente vai agora falar sobre essa nota de repúdio da Confetam e da FETANCE
em relação à proposta do Senado e do governo de congelar salário do servidor por 18 meses, né? Já que todos já devem estar cientes que hoje está sendo votada essa medida para que tenham socorro aos estados e municípios, mas a União quer algo em contrapartida. E qual seria essa contrapartida? Seria aí um não aumento de salário, não gratificações, a gente não ter uma implementação do plano de cargos e carreiras. E essa é a nota de repúdio, né, que foi elaborada pela Confetam, Confederação dos Trabalhadores Municipais, na qual tem como título: com a justificativa fajuta de socorrer estados e municípios, Paulo Guedes, Bolsonaro e lideranças do Congresso se unem para atacar direitos dos servidores públicos. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Confetam, repudia com veemência e convoca os sindicatos, federações e trabalhadores para uma ampla resistência à proposta do governo Bolsonaro e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de proibir os reajustes nos salários de servidores federais, estaduais e municipais por 18 meses. Com a justificativa fajuta de socorrer estados e municípios, Paulo Guedes, Bolsonaro e lideranças do Congresso se reúnem para atacar justamente os trabalhadores que estão colocando a vida em risco nos serviços públicos essenciais de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Esta é mais uma ofensiva contra os servidores públicos. Nos últimos dias, a discussão era cortar 25% do salário dos servidores municipais, estaduais e federais. A reação da classe trabalhadora, especialmente do ramo dos servidores, precisa ser forte e urgente, pois Alcolumbre é relator da proposta e prevê a apresentação do seu parecer inicial para quinta-feira, que já aconteceu, 30 de abril. A votação deve acontecer hoje, no sábado, 2 de maio, por conta do feriado de ontem, né, Dia do Trabalhador. Sem tempo de discussão e tramitando como um rolo compressor, a medida que pretende achatar os salários de funcionários públicos por mais de 2 anos é um presente de grego para o trabalhador público que não terá o que comemorar no 1º de maio, se a abominável iniciativa legislativa avançar. Mais uma vez, líderes políticos eleitos pelo povo governam contra os interesses da classe trabalhadora, o que mostra que o voto de quem vive do trabalho precisa ser uma escolha identitária e classista. Mais uma vez, líderes políticos deixam de cobrar os recursos necessários para a manutenção do Estado dos mais ricos. Com o congelamento dos salários, os trabalhadores perdem o poder de compra e veem suas remunerações engolidas pela inflação. É hora de dar fim ao sacrifício dos trabalhadores, também previstos nas MPs, medidas provisórias que suspendem e reduzem contratos e salários na iniciativa privada. A reação popular precisa ser urgente, mais do que nunca. Precisamos derrubar qualquer governo ou congressista que atue contra os interesses da maioria. O poder é e sempre será popular. Basta que nós acreditemos nisso e mudemos os rumos deste país. Não ao congelamento dos salários de servidores públicos, fora Bolsonaro, Guedes e Alcolumbre. Então a gente finaliza essa nota de repúdio, né, expedida pela Confederação dos Trabalhadores Municipais e também pela Federação dos Trabalhadores Municipais do Ceará, na qual evidencia aí o papel do nosso atual governo, falando aí do poder legislativo, né? Falando aí das nossas câmaras federais e do nosso Senado Federal, onde, juntamente com o aval e com a iniciativa do governo federal, nosso poder executivo, tem aí subestimado, tem aí massacrado, tem diminuído o trabalho árduo que todos os servidores de todo o nosso país têm feito, né? Agora, de modo bem especial, principalmente os servidores da saúde, mas também os nossos servidores da educação, que atualmente vivem, né, em suas aulas
ao vivo, em suas aulas online, em suas atividades domiciliares. Então a gente consegue evidenciar que esses congressistas não têm compromisso com a classe trabalhadora, não têm compromisso com a população brasileira. Enquanto a gente observa uma crise epidemiológica urgente, uma crise que está amedrontando muita gente, está trazendo mortes, está desestabilizando famílias, a gente vê em contrapartida, e inclusive no decorrer do dia 1º de maio, logo após o dia 1º de maio, um dia que era para ser lembrado do trabalhador, um dia que ele poderia estar adquirindo direitos, um dia que ele poderia estar sendo respeitado, ele está sendo desrespeitado, está não sendo valorizado, né? Inclusive, o nosso ministro da Economia disse inúmeras vezes o que ele acha dos servidores públicos no Brasil, né? Os verdadeiros sanguessugas, né? Das verbas ou daquilo que o Estado tem, né? Então é importante a gente lembrar que esses congressistas, eles não estão ao lado do povo. E inclusive esses dias a gente conseguiu observar, podemos verificar, eu vi, aliás, uma postagem bem interessante, que era o uso da máscara com o título de eleitor. E essa é a máscara que a gente nunca deve deixar de usar, né? Que o poder do nosso voto, frente a esse tipo de problema, frente a esse tipo de atitude, ele é muito pertinente. Então, que saibamos também, nesse momento de pandemia, a gente fazer essa análise, fazer essa reflexão de quem são os nossos governantes. Muita gente hoje está em casa, vamos acompanhar como é que está essas votações pelo Congresso, essas votações pelo Senado, as medidas provisórias que o governo federal tem tomado, né? Vamos sair também, esquecer um pouco, vamos dizer, dessa pandemia e vamos também focar nas atitudes que o governo federal, que o Poder Legislativo tem fazendo, né? Vem fazendo frente a essa problemática. É importante a gente fazer essa reflexão também e também observar quem é que está votando nesse tipo de medida, né? Será que o meu deputado federal, na qual eu dei meu voto, confiei, como é que ele está votando? Como é que o meu senador está votando, né? Então é importante a gente observar, porque muitas vezes a gente reclama, muitas vezes a gente fica nesse desgaste, nessas postagens do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, mas é importante a gente lembrar que a gente tem um poder enorme, que é o poder do voto. Por isso não venda seu voto, né? Lembre-se que essas pessoas que vocês estão votando vão representar vocês em todas as atitudes referentes ao governo e que eles podem sim destruir, mas também eles podem edificar, podem melhorar, podem contribuir para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Então essa é a mensagem que também o sindicato deixa para que a gente possa fazer essa reflexão e para que possamos cobrar. E dizemos não, veementemente não, a nenhuma perca de direitos, a nenhuma medida que baixe salários e nós não queremos congelamento de salários também. Continuando com o nosso programa, a gente tem agora uma leitura do ofício 26, que foi enviada à secretária da Saúde do município de Quixeramobim, senhora Leila Maria, que trata das atividades dos agentes de combate a endemias, né? No decorrer do ofício que foi enviado no último dia 28 de abril, vem falando sobre a questão das visitas desses agentes comunitários de endemias e como é que eles têm feito esse trabalho e quais são as diretrizes que, inclusive, a Fundação Fiocruz tem feito, né? Desaconselha a realização de visitas domiciliares desde trabalhadores e recomenda o distanciamento social como uma única medida eficaz e protetiva à saúde dos trabalhadores e população assistida. Então a gente consegue observar que também a própria Fundação Fiocruz, ela
desaconselha a realização dessas visitas dos agentes comunitários de endemias e também a gente pode observar que alguns municípios têm adotado, têm feito essa medida, né? Inclusive o município de Iguatu, onde teve essa suspensão dessas visitas. O município de Canidé está sendo feita apenas na área peridomiciliar, ou seja, o agente comunitário de endemias passa na casa, faz algumas perguntas, inclusive essa é a indicação também que está sendo feita aqui em Quixeramobim, que ele passa na casa, verifique se tem alguma, converse com alguém que esteja lá, e só fazer essa visita e saber realmente se está tudo bem, dar também alguma orientação de como tratar algum tipo de algo relacionado à dengue, enfim. Então, o sindicato mandou esse ofício, mas até agora ele não obteve resposta da Secretaria de Saúde referente qual seria a melhor alternativa, né? Lembramos também que o presidente do sindicato fez aí uma nota, né, de repúdio, inclusive com o título Presente de Grego. A Prefeitura Municipal de Quixeramobim anuncia na véspera do Dia Mundial do Trabalho, em época de pandemia do Covid-19, a demissão de cerca de 1.000 profissionais da educação, professores, monitores, auxiliares de serviços gerais, zeladores e outros, com a antecipação das férias escolares previstas para o período de 15 de maio ao 15 de junho. Esses profissionais que tanto contribuíram para os excelentes resultados obtidos pelo município nos últimos anos serão abandonados à própria sorte, sem direito a seguro-desemprego ou qualquer outro benefício do governo. E em tempo de isolamento social, o Sindicec enviou vários ofícios ao prefeito municipal solicitando a não remissão de contratos dos prestadores de serviços em tempos de pandemia e em estado emergencial, inclusive com o parecer da assessoria jurídica do Sindicec. O Sindicec está analisando as medidas administrativas e judiciais cabíveis a serem tomadas. Então a gente vê aí que não muito diferente do que vem acontecendo no cenário federal, lá em Brasília, a gente tem assistido isso bem próximo, né, batendo aí na nossa porta, quando somos surpreendidos com a iniciativa do município, da Secretaria de Educação, em antecipar as férias escolares. É uma perca muito grande, né, tendo em vista que muitas pessoas necessitam de dinheiro, de fonte de renda nesse momento tão difícil, né? A gente até reconhece o quanto a dificuldade, principalmente na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental, essa problemática de como fazer essas atividades domiciliares à distância, mas também a gente também tem que ser sensível à questão dos servidores, né? Como essas pessoas irão sobreviver tendo seus salários achatados, né? Porque já que esse mês de maio só vão receber 15 dias, já que as férias começam do dia 15 de maio a 15 de junho, como é que elas vão sobreviver, né? Então, é muito complexo a situação que a gente vive, embora saibamos que todos os anos, em época de férias escolares, tanto em julho como também em janeiro, sempre acontecem essas demissões. No entanto, essas demissões ela tem o período, né? Que são julho e janeiro. Então, os servidores prestadores de serviço, eles já estão aptos àquela realidade, né? De que naquele mês eles vão perder aquela renda e acabam aí, quem sabe, fazendo suas economias nesse decorrente 6 meses. No entanto, agora são surpreendidos do dia para a noite, que só receberão em um mês 15 dias, né? E principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Um momento de dificuldades, um momento onde as pessoas necessitam estar bem, e estar bem, lembrando que a saúde não é só estar bem sem ter nenhuma patologia, mas também estar bem de espírito, estar bem financeiramente, ter uma estabilidade emocional. E em nenhum momento
Com essa iniciativa, a Secretaria Municipal de Educação, o governo municipal, não foi sensível a essa situação. A gente sabe da problemática, a gente sabe como é que está, como é que é a construção dessas atividades domiciliares. A gente sabe que há sim uma perca, isso é inevitável dizer que há uma perca por parte dos estudantes, mas mais que isso também, a gente tem que verificar o trabalho dos profissionais da educação. Como é que o município, o poder público, que defende tanto a questão da não demissão dos funcionários, inclusive no âmbito privado, e vai lá e dá um exemplo desse, né? Então, assim, é muito contraditório as atitudes que o município vem tomando, né? Primeiro, com aquele decreto, onde abria ampliava aí algumas aberturas de serviços, e aí acabou voltando atrás, né? Essa é a primeira alternativa, não foi sensível ao momento em que o Estado está vivendo, né? E segundo, vem agora com outro golpe, possamos dizer assim, outro golpe contra os trabalhadores da educação do município, né? A gente sabe que esse momento ele é muito impactante, principalmente nas finanças, já que a gente sabe que o Fundeb tem como uma das fontes o CMS, que é aquele imposto onde a gente compra nos produtos, e como a gente sabe que as pessoas estão consumindo muito menos, há sim essa diminuição de recursos. No entanto, o Estado, o governo federal, ele tem tentado, né, intervir nessas situações, e a gente está em estado de emergência, né? Então é importante a gente lembrar que o município deve e pode criar sim as alternativas para que as pessoas consigam ter renda e assim consigam ter saúde. Essa saúde que não é só sinônimo, né, de falta de doença, essa doença só do corpo, mas também essa doença da alma, porque isso acaba com a perspectiva das pessoas, né? Um momento tão crítico e de repente se veem sem nenhuma renda. Então, é muito complexa a situação que o nosso município vive. Lembrando que esse foi o presente de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Esse foi o presente que a Secretaria Municipal de Educação e o Governo Municipal de Quixeramobim tem feito, certo? Para finalizar, a gente divulga aqui que a Prefeitura divulgou na página do Facebook ontem que as secretarias que receberam pagamentos foram a Administração, Controladoria, Cultura, Esporte, Gabinete, Governo, Ouvidoria, Procuradoria e Educação, 40% e 60%. Com relação ao pagamento do QUIPREV, segundo o Braulio Paulino, será a próxima terça-feira, dia 5. Já a antecipação do 13º e que informou que será 11 ou 12 de maio. Então, quem é do QUIPREV deve estar recebendo seus proventos na terça-feira, dia 5, e que a antecipação do 13º ocorrerá dia 11 ou 12 de maio. Lembramos que no próximo sábado, nosso presidente Valdir Rodrigues fará a prestação de contas da campanha do Sindifec Solidário. Como eu falei, né, a gente teve aquela arrecadação de cestas básicas e que já foram distribuídas. Comunicamos também sobre o funcionamento da sede do Sindifec, em virtude dos decretos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Quixeramobim por conta dos cuidados de prevenção à pandemia do Covid-19, o sindicato continuará com sua sede fechada. No entanto, estamos atendendo aos servidores filiados via WhatsApp, DDD 889-9723-3113. Só lembrando, o WhatsApp 88-DDD 99723-3133, de segunda a sexta-feira, de 7h30 ao meio-dia. Lembrando que exclusivamente para guias para consultas e exames médicos, denúncias e informações. Bem, a gente então conclui esse programa do sindicato em destaque deste dia 2 de maio, esse dia celebrativo, né, ainda aí pós dia de comemoração do Dia do Trabalhador, e que saudamos todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, saudamos
todos os professores, professoras, auxiliares de serviços, nossas merendeiras, nossos coordenadores, nossos diretores, todas as pessoas que fazem o Serviço Público Municipal de Xeramobim, em especial, sem esquecer dos nossos médicos, técnicos de enfermagem, das nossas enfermeiras e enfermeiros e todos os servidores, um forte abraço. E quem puder, fique em casa. Até mais. Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado. O programa que você acaba de ouvir é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que foram abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores.